dia. O Paulo disse que vocês estão livres, mas não sei se foi uma boa troca. Então, vamos lá, né? Eu estou bem feliz pela oportunidade, ao mesmo tempo é uma responsabilidade. É a primeira vez numa igreja, numa escola dominical, que tem essa oportunidade. Eu já falei sobre esse assunto numa reunião de mulheres, mas na igreja mesmo, dentro da igreja, é a primeira vez. Esse ano fazem 10 anos que eu me formei e realmente existe ainda um pouco de preconceito, existe muita falta de conhecimento a respeito do assunto, por isso que abre muitas vezes para as pessoas pensarem bobeira, falarem algumas coisas que não tem nada a ver, né? Mas antes de começar a falar o assunto, eu espero me dar bem com esse negocinho aqui, né? A gente tira sarro do Paulo, né, que não sabe mexer aqui, vamos ver se não vai acontecer a mesma coisa. Olha, ó. Viu? Então, quem que sou eu? Às vezes tem bastante pessoas que eu não conheço direito, né? Às vezes, aqui em Curitiba, eu sou de Foz do Iguaçu. Não vou falar o ano que eu nasci, tá? E fui para Umuarama em 99 para fazer faculdade de psicologia, né? Então, lá passei 5 anos. Depois eu vim embora para Curitiba, porque minha família já morava aqui desde 2000. Aí são os cursos que eu fiz, né? Eu sou especialista em psicologia da saúde hospitalar, especialista em saúde mental, e agora eu estou fazendo mestrado em teologia. E eu dou na Faculdade Batista. E dou aula na Faculdade Santa Cruz. Tá? E trabalho na parte clínica e na parte de organizacional, né, em empresas. E a parte mais bonita vem agora. Que é a minha família, né? Não trouxe ela hoje, porque eu acho que vários já viram eu passeando com ela aqui no meio do caminho, né? Fiquei com medo de trazer a baixinha. Então, será que isso aqui é um papo de cristão? Como é uma palestra, mas eu acredito que se os irmãos participarem vai ser melhor, né? Porque eu gosto mais de dar aula do que palestrar. Então, se vocês participarem, vai ser melhor. Tá? Combinado? Se começar a dar sono, começa a levantar a mão, espreguiçar. Mas, por favor, participem, para que não fique tão chato. Será que isso é papo de cristão? O que será que é inteligência emocional? Vocês prometeram que iam participar. O que é inteligência emocional? Oi? Não. É muito longe. Até a gente achar um posto de Ipiranga não vai dar tempo. Mas inteligente. O que será que é inteligência? Isso. O que mais? Sentimento especial. O que mais? Saber viver. E quando a gente fala que alguém é inteligente, é porque sabe utilizar isso. E quando a gente fala de inteligência emocional, é saber viver, é um sentimento especial relacionado às próprias emoções. E um cristão que não conhece as suas próprias emoções, o que será que pode acontecer? Será que alguém quer o emprego disso aqui? Então, vamos a algumas perguntas que vão nortear o que a gente vai conversar hoje, tá? Será que o cristão fica triste, com raiva? O que vocês acham? Será que o cristão tem ansiedade? Será que a ansiedade é pecado? O cristão pode ter depressão? Quando eu era criança, faz pouco tempo, diziam que era pecado. Você conhece algum cristão inconveniente, nervoso ou fofoqueiro? Será que o cristão, depois de todas essas perguntas, precisa de autoconhecimento? Uma vida emocional conturbada afetará meu relacionamento com Deus? Pois é. E esse assunto, gente, por que eu me incomodo bastante com isso, né? Agora, estudando do outro ponto de vista, né? As pessoas pensam assim, psicólogo não acredita em Deus, é tudo ateu, ateia, à toa. Pensam qualquer coisa relacionada à psicologia. E sempre me perguntam assim, mas você não se desviou? Você não deixou de acreditar em Deus? Sinceramente, nos 9 anos que eu estudei pura psicologia, eu nunca duvidei da palavra de Deus. Mas nas 2 semanas de aula que eu comecei a fazer
o mestrado em teologia, não me desviei, tá? Calma. Mas coloquei muita coisa em dúvida, principalmente em relação à parte de tradução da Bíblia, coisas que a gente nunca questiona na igreja. E que tem, claro, que em teologia é bem mais profundo. Então, sinceramente, se perguntar o que é mais fácil se afastar, é fazendo teologia, porque questiona muito mais coisas relacionadas a Deus. E a psicologia, para que vocês entendam, ela não critica Deus. Pelo contrário, a vida espiritual já foi provado e comprovado que ela equilibra a nossa vida. É óbvio que eles não vão puxar sardinha para o cristianismo, mas a gente sabe que o que equilibra a nossa vida é Jesus Cristo. Né? Então, podem ficar tranquilos que a psicologia ela não desvia ninguém, ela não manda ninguém para o inferno e não vira ateu fazendo o curso. Porque uma coisa eu sempre pensei, só perde aquele que nunca teve nada. Porque como é que você, adulto, se diz cristão, vai deixar de crer numa coisa? Né? Se você for pensar, as besteiras que a gente ouve na escola é na 5ª série, quando a gente é criança, quando dizem que o homem veio do macaco. Com 9, 10 anos, eu não tenho condições de questionar um professor, eu não tenho condições, se eu não tivesse em casa uma base, e na igreja que eu participava, aí sim poderia ser influenciado. Agora, depois de adulto, dizer que é influenciado, é porque não acreditava em nada. E não escutei tanta besteira no curso como as pessoas sempre diziam. Né? Então, só um esclarecimento, porque essa parte sempre dói no meu coração. Acho que eu vou passar mais tempo apertando o negócio e nunca mais eu vou rir do Paulo. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a Bíblia, será que ela retrata isso? Das emoções? O que, às vezes, a gente acaba ficando um pouco resistente é que a Bíblia não usa termos técnicos, não usa a palavra depressão, não usa a palavra inteligência emocional. E muitos, aí acabam assim, não está escrito, então não é de Deus. Então, se fosse assim, a gente não ia poder usar o microfone, a gente não ia poder usar o banco, a gente não ia poder usar um carro. Né? Então, a gente não ia poder usar nada de tecnologia. Então, Deus, tem que lembrar que a Bíblia ela não é um livro de psicologia, não é um livro de medicina. A Bíblia é a palavra de Deus, para a nossa salvação. Então, a gente tem que estar aberto que Deus deu sabedoria e deu conhecimento para as pessoas estudarem. E o que falta hoje é justamente as pessoas buscarem o conhecimento. O que acontece? Quando a gente fala das emoções, né, a Bíblia fala, né, muito no coração, porque antigamente eles diziam que as emoções elas estavam ligadas ao coração. Então, a Bíblia relata vários sentimentos, positivos e negativos. Pessoas com raiva, pessoas com indignação, pessoas furiosas, pessoas tristes. O sentimento ele é normal. Agora, o que acontece? Não sei se vocês já repararam no seguinte. Lá fora, o que as pessoas se incomodam com a gente? Elas cobram do cristão um comportamento perfeito, não é? Se você faz isso aqui de errado, mas você não é crente? Se você fica nervoso, se você faz qualquer coisa, a primeira coisa que as pessoas falam, mas você não é crente? E muito disso se dá porque o próprio crente não faz jus ao que ele fala e ao que ele faz. O comportamento ele fica muito diferente daquilo que ele faz. Ele se coloca acima de qualquer sentimento. Eu já escutei pessoas evangélicas falando que ele não tinha tempo para sentir sentimentos, porque isso era coisa do mundo. Olha a arrogância. Né? Só de falar isso, o que você sente? Ui! Né? Então, imagina uma pessoa que não é crente, o que não vai pensar? Quando eu perguntei, vocês deram risada, né, se existe cristão fofoqueiro, eu fico imaginando a orelha do pastor, né? Quantas ovelhinhas, né, problemáticas, e que aí a gente ora e não melhora, porque a vida humana dela precisa ser trabalhada. Né? Questões precisam ser trabalhadas. E Deus criou o homem para quê? Para a gente interagir no mundo, mudar o mundo ao seu redor, pensar e agir. Deus não criou robôs. Deus criou pessoas para pensar, para levantar a cabeça, para fazer coisas diferentes. Aí eu falei assim, mas na época de Jesus não existia depressão. Será? Não estava lá. Eu sou mais nova, né? Não sei. Provavelmente sim.
Será que existia o transtorno bipolar, que agora o povo está na moda? Provavelmente sim. Só que assim como existiam essas doenças, existiam outras doenças que não sabiam da existência e as pessoas morriam jovens, morriam sem cura. O que acontecia? Qual era a esperança que eles tinham? Ou Deus curava ou morria. Hoje nós temos 3 opções. Ou Deus cura, ou você morre, ou você busca tratamento. E o que você prefere? Outro dia eu vim dentro do ônibus, escutando uma mensagem, e eu tive que rir. Porque falava assim, né? Que o cristão que não passa por sofrimento não é um verdadeiro cristão. Mas ele ia falando de um jeito que se você não passasse por sofrimento, era porque você tinha algum problema. Eu sei, todo mundo aqui passa por dificuldade, tem tribulação, só que a maneira como é colocado é como se fosse natural viver uma vida amargurada, viver uma vida cheia de problema, uma vida cheia de conturbações, e isso não é o que Deus quer. Quando fala, tereis aflições, eu posso estar errada, eu acredito que seja relacionado a perseguições pela gente ser crente. Agora, as escolhas erradas que a gente faz, o mau testemunho que a gente dá, aí não. Quantas vezes a gente se comporta de forma atropelada e depois vem o sofrimento? E mesmo assim Deus tem paciência e nos ajuda. Então, quando a gente for falar agora, que nós vamos começar a falar, né? Isso foi só uma introdução, sobre o que é inteligência emocional. Então, esse psicólogo aqui, o Daniel Goleman, né, psicólogo, jornalista e escritor, em 1995, não é uma teoria tão velha, né, uma teoria nova, ele começou a pesquisar sobre a inteligência emocional. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar de QI, né? Não é o que indica, né? É o coeficiente intelectual. Esse QI, ele avalia só o conhecimento intelectual do ser humano. As emoções ficam de fora. Então, o que acontece? Existem pessoas que são muito inteligentes para matemática, para leitura, para escrita, mas são péssimas no relacionamento com as pessoas. Péssimas. E dentro da igreja não vai ser diferente. Pessoas que são ótimas no conhecimento teórico da palavra de Deus, mas são péssimas no relacionamento com as pessoas. São grosseiras, são impulsivas. Não é diferente, ou é? Então, o que acontece? O Daniel Goleman começou a pesquisar, né, essa questão das emoções. Qual a importância das emoções na vida das pessoas? Então, ele divide a teoria dele nesses itens aqui: autoconhecimento, autoestima, autocontrole, empatia e automotivação. Alguém já ouviu falar de alguma dessas palavras aqui? Eu brinco muito com meus alunos na faculdade, porque assim, é sempre no mesmo semestre de matemática. É óbvio que matemática assusta todo mundo. Então, o que acontece? Eles sempre optam por estudar mais matemática do que psicologia. Chega na final, fica quase o mesmo tanto de aluno em matemática e em psicologia. Aí eu brinco com eles no primeiro dia de aula, mas ninguém escuta. Vocês já vão se dar mal em matemática, por que não estuda psicologia? Mas ninguém me escuta. Por que isso acontece? Isso não é praga. O que acontece? O mundo, né, assim como no meio cristão, existe muito conhecimento superficial. Todo mundo tem um conhecimento superficial de alguma coisa. E a psicologia, no geral, as pessoas têm muito conhecimento superficial. E aí, quando começa a parte técnica, vai ver que não tem nada a ver. Às vezes, palavras que a gente fala aí no popular não tem nada a ver. Um exemplo cristão é quando dizem lá fora que todos os caminhos levam a Deus. Já ouviram essa? Mas quando a gente conhece a Cristo, a gente sabe que isso é superficial e mentira. Então, é a mesma coisa dentro da psicologia. Quando você vai estudar, você vai ver que aquilo que você achava que era não tem nada a ver. E é por isso que daí meus alunos vão mal. Uns me amam e outros me odeiam. Né? Porque daí precisa ler, precisa estudar, precisa prestar atenção. Podem ficar tranquilos que não vai ter prova no final, tá? Primeiro, o autoconhecimento. Autoconhecimento, o que é? Significa conhecimento do indivíduo sobre si mesmo. Será que é fácil você se conhecer? Deixa eu só perguntar, pastor, quantos minutos eu tenho, senão eu me empolgo.
Até que horas que eu tenho? Ah, tá. Então, o que, que acontece, né? O autoconhecimento é você identificar as tuas falhas, identificar teus pontos positivos, teus pontos negativos. Se eu perguntasse para vocês, quais são os pontos negativos que você tem? Você consegue identificar teus pontos negativos, teus pontos positivos? Eu sempre brinco que esse assunto não é um assunto que a gente fala no dia a dia. Está lá você lavando a roupa, quem sou eu? Quem eu sou? Né? O pastor lá preparando a mensagem dele para, quem sou eu? Não, as pessoas não fazem isso. Quando que isso ocorre? Às vezes quando morre alguém, quando tem um momento como esse, quando precisa, final de ano, né? Geralmente o pessoal está mais sensível, né? Promete que no começo do ano vai mudar e vai fazer tal coisa. Então, é raro as pessoas pensarem a respeito delas. Mas é importante, pelo menos hoje, né, você começar a identificar quem é você. Você é você ou você é o que os outros disseram que você é? Porque o que, que acontece? Você pode ser salvo por Jesus, mas você tem uma história de vida. A tua história de vida vem família, vem pai, vem mãe, vem irmãos, vem a maneira como você interpreta as coisas. Quantas vezes você se magoou por uma coisa e o teu companheiro acha aquilo absurdo, porque a tua história de vida, aquilo era errado. Para ele, não. Então, o autoconhecimento é você se conhecer, mas não é um conhecimento 100%. O único que conhece a gente 100% é Deus. Mas a gente precisa se conhecer pelo menos uns 50%. O autoconhecimento é fundamental para você desenvolver as outras habilidades da inteligência emocional. Sem o autoconhecimento, você não consegue perceber as suas falhas, você não consegue perceber o seu comportamento, você não consegue perceber a linha de raciocínio da tua vida. Muitas vezes a bênção vem, mas você joga fora porque você não se conhece. Você acaba não percebendo que você afasta as pessoas, que o teu comportamento é agressivo, porque não tem autoconhecimento. A imagem que o indivíduo cria de si mesmo determina os comportamentos que desenvolve. Então, no autoconhecimento, a gente vai criar uma imagem sobre a gente, só que a gente não percebe essa imagem. Qual a sensação que dá do primeiro gatinho ali? Fofo, medo, que mais? Como? Está preso, se escondendo. São aquelas pessoas que o conhecimento que ela tem sobre ela é muito escuro, muito sem conhecimento dela. Então, o que ela faz? Ela se esconde das pessoas, são aquelas pessoas mais tímidas, no sentido, não de ser quietinha, mas de serem reprimidas, de serem sofridas, e isso tem em tudo que é lugar. E o outro gato? Qual a sensação que dá? A agressividade. É aquele irmãozinho que o que vem na cabeça ele fala, mas em nome de Jesus. Você é isso, mas... E aí ele coloca Jesus no meio da história, né? São aquelas pessoas agressivas, são aquelas pessoas que o que vem na cabeça ela fala, ela não pensa, ela acha que falar tudo o que tem na cabeça é ser sincero. Mas eu lembro que uma professora da escola dominical dos adolescentes, quando eu era adolescente, ela disse que quem fala tudo o que pensa não é educado, é mal educado. E muitas vezes a verdade ela é sua. A maneira como você enxerga é sua. E às vezes a gente é agressivo, às vezes a gente é grosseiro. Não adianta no final você dizer que isso é para o seu bem, porque é em nome de Jesus, porque você já magoou, você já ofendeu. E ainda coloca outras pessoas na história, né? Jesus não tem nada a ver com isso. E a maneira como a gente se enxerga, a partir desse autoconhecimento, vai desenvolver o nosso comportamento. Então, a pessoa que ela não busca o autoconhecimento, ela não percebe a maneira como ela se mostra para as pessoas. Às vezes ela agride para que ninguém agrida ela. Às vezes ela é o coitadinho, porque a única maneira dela receber carinho é desse jeito. Sabe aquela frase, está ruim, mas está bom? Ela acaba agindo desse jeito, porque é a única maneira dela receber a atenção das pessoas. Autoestima. A mídia, ela insiste em falar errado a respeito disso, né? A autoestima que a gente escuta por aí é você estar para cima, é você estar legal. Vocês já ouviram esse termo? Mas está errado. Isso não significa autoestima.
A autoestima é uma avaliação que você faz daquilo que você conhece. Então, não tem nada a ver com aquilo que a mídia fala. É uma avaliação que você não percebe, é uma avaliação que você não vê, mas aparece no seu comportamento. Você não vê, mas as pessoas acabam vendo. E que pode ser positiva e que pode ser negativa. Como que acontece essa avaliação? Essa avaliação, o que ela faz? Ela tem uma influência, ela sofre influência, ela vai receber influência de quem? Amigos, pais, professores, pessoas que têm uma importância na nossa vida. Então, os pais aí que têm criança até os seus 5, 6 anos, têm que tomar bastante cuidado com aquilo que fala para uma criança. Nós, adultos, já ficamos balançados, mas o que acontece? Uma criança até os 7 anos, ela não tem um filtro para saber se o que você fala vem de você ou se é ela. Então, mistura tudo. E aí, o que acontece? Você está nervoso, você fala para a criança que ele é um bobo, ele começa a acreditar que realmente ele é bobo. Sendo que o que você quis dizer, que quando ele derrubou o brinquedo, foi uma atitude boba, e não que ele é bobo. Aí a gente cresce, vocês percebem por que é difícil você fazer um feedback para alguém? Porque a gente leva para o lado pessoal. As pessoas, elas têm mania de acabar com a pessoa e não falar aquilo que ela fez de errado. Aí depois quer consertar, mas aí depois já era. Então, a autoestima é a avaliação que a gente faz da gente, daquilo que eu conheço. Então, imagine que se uma pessoa não se conhece direito, ela pode ser salva, vai para o céu, mas ela tem uma vida bem limitada. Ela não se conhece direito, ou seja, a autoestima dela vai ser baixa ou vai ser alta? Vai ser baixa. Então, nós vamos ver aqui agora alguns sintomas de autoestima, tá? Negativa. Mas antes, autoestima baixa, o que é? É um sentimento de desaprovação do eu real comparado com o eu ideal. O eu ideal é aquilo que eu gostaria de ser. O eu real é aquilo que eu realmente sou. Só que se você não conhece direito quem você é, o que você mostra para as pessoas é muito diferente daquilo que você é. Imagine a confusão que não é. Eu acho que todo mundo conhece gente complicada, né? Eu, claro que eu não sou, e você também não. Mas a gente sempre tem um amigo, um vizinho, né? Um irmãozinho da igreja, que não está aqui, é claro, né? Sempre é complicado. Todo mundo conhece alguém que é meio complicado. E aí você começa a pensar, aquilo que ele fala é muito diferente daquilo que ele mostra. E, às vezes, é mais ainda diferente daquilo que ele pensa. Olha a confusão. Ele fala uma coisa, ele mostra outra e ele pensa outra. Está feita a confusão, né? Oi? Existe também uma falsa baixa autoestima. A gente nota, assim, em algumas situações, pessoas que elas se autodenigrem, mas depois, mais para frente, a gente percebe que, na verdade, o que ela queria era ser exaltada. Então, eu vejo assim, existe a questão da baixa autoestima, que é um problema, e também a questão da soberba, que eu acho que isso também faz parte da soberba da pessoa. Ela chegar, faz algo assim muito bem feito, e começa a dizer para todo mundo que aquilo está mal feito. Quer dizer, então ela se denigre, na verdade, perante um grupo, mas eu acho que, na verdade, é para motivar esse grupo a exaltá-la. Seria isso? Isso é um dos sintomas. Para mim é soberba, isso não é baixa autoestima. Mas faz parte. Nós vamos ver aqui comportamentos, porque a soberba é uma manifestação da autoestima baixa. Porque a autoestima é uma avaliação que você faz de você. E aí, essa avaliação vai produzir comportamentos. Okay. Então, a soberba faz parte de uma autoestima baixa, porque ela tem que o quê? Provar que é melhor que os outros para te humilhar. Então, nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho a gente vai ver mais exemplos. A autoestima equilibrada é quando você consegue. Usa o microfone que tem que gravar. Quem precisar fazer pergunta, pede o microfone ali para a nossa assistente de palco ali, viu?
A autoestima equilibrada, então, o que ela vai fazer? Você vai ter consciência que não é perfeito, vai ter consciência que tem falhas, que tem comportamentos, às vezes, imaturos, e aí você vai buscar ajuda. Inteligência emocional é reconhecer que tem problema e pedir ajuda. Não é ignorar que não tem problema. Eu já escutei várias vezes crentes falando que crente não pode ter ansiedade, que ansiedade é pecado. Aí usam aquele versículo, que é para lançar toda a ansiedade. Se é para lançar, é porque tem alguma coisa para lançar. E para lançar, você tem que identificar, senão vai lançar o quê? Então, o que falta é conhecimento mesmo. Ontem, eu até comentei hoje, antes de entrar aqui na igreja, que eu li um versículo que o povo padece por falta de conhecimento. E não é só conhecimento espiritual. O crente ele precisa estudar, não quer dizer que ele tem que ir lá fazer a faculdade, mas ele tem que ler. Ele tem que cuidar com aquilo que o outro contou para ele, para saber de onde que ele tirou. E, às vezes, a pessoa tem uma lábia boa e ela te convence. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ser equilibrado significa que um dia você vai olhar para o espelho e vai falar assim, Jesus, misericórdia. E tem dia que você vai olhar para o espelho e vai falar assim, obrigado, Jesus, o Senhor caprichou. Então, é normal você um dia acordar feliz, um dia você acordar triste, um dia você ficar magoado com alguém, isso é normal. O grande problema é quando você só fica de um jeito. Tá? E agora nós vamos ver alguns sintomas de autoimagem, autoestima negativa. Só peço para que não entre em desespero, tá? Porque é normal vocês se identificarem com alguns desses itens aqui, mas quando vocês se identificarem, não cutuquem ninguém, mas se cutuquem, no sentido de pensar em que situações que isso se manifestou. Foi uma vez só? Tudo bem. É mais de uma, duas? Que comportamentos isso vem aparecendo? Se esses itens aqui que eu citar têm atrapalhado o teu testemunho, se as pessoas têm falado para você, nossa, mas você é crente? Você faz isso? Cuidado. Tá? Então, o primeiro deles é pessimismo diante da vida. Então, acho que todo mundo conhece alguém pessimista, né? É óbvio, ficar esperando o ônibus no domingo, você fica pessimista. Mas aqui fala em relação a você o tempo inteiro reclamar. O tempo inteiro, tudo vai dar errado, nada presta, nada funciona. Será que na igreja isso aparece? Esse ministério não vai dar certo, isso é bobeira, a gente não tem dinheiro, isso não vai funcionar, o pastor não presta, a mulher do pastor não presta, a música é horrível. Tudo não presta. Por quê? É um pessimismo diante da vida. Por quê? A imagem que ele tem dele é negativa. Como ele não tem autoconhecimento, ele passa pelo verbal. E quanto mais incomodado a gente está, percebem que mais a gente fala e mais a gente reclama. E, às vezes, é impossível ficar perto de alguém que só reclama, né? Não sei se alguém gosta, e eu não gosto. Medo de solidão. Mas crente não tem medo de solidão, será? Termina um namoro, começa outro. Termina um casamento, começa outro. Vive enfiado dentro da igreja, mas no sentido não espiritual, mas para ocupar a cabeça e naquele exagero. Então, é o medo da solidão. Porque quando você está sozinho, é o momento que você tem para refletir. E se a pessoa não tem autoconhecimento, no sentido de quem ela é, qual o valor que ela tem, se ela ficar sozinha, vai começar a baixar uns pensamentos meio pesados aí. Então, o que ela prefere? Escapar. No mundo, a gente percebe claramente isso. Vão para as drogas, para a bebida, para comportamentos compulsivos, porque é o medo desse vazio. Falta de confiança para apresentar-se socialmente. Na faculdade, eu brinco com os alunos porque eles têm muito disso. E eu falo que é o jacu. Vocês conhecem jacu? Mas não é um jacuzinho, né? É um jacuzinho aqui com amor, né? É aquela pessoa que tem extrema vergonha, extremo medo de falar, de se apresentar em público, perde oportunidades. Às vezes, dentro da igreja, nós podemos ter pessoas que têm talentos, têm dons, mas porque a imagem dele é negativa, ele acha que ele não tem valor, ele acha que as pessoas vão dar risada dele. A cobrança que ele faz dele é muito alta, então ele não fala. E às vezes a gente pode ter talentos enterrados aqui,
porque existe essa vergonha, esse medo exagerado. Comportamento perfeccionista. É muito diferente da pessoa que faz com qualidade. O perfeccionista é aquele cara chato, exagerado, só o jeito dele está certo, só a maneira dele fazer está certa. E detalhe, a vida dele acaba sendo metódica, acaba sendo bagunçada, porque é impossível conviver com uma pessoa desse jeito. Tanto é que, na faculdade eu dou aula de RH, eu falo para os alunos, né, eu uso outro tipo de pergunta para entrevista, que é a entrevista por competência. Você perguntar para o funcionário qual é o seu defeito, aí ele vai dizer que é perfeccionista, para dizer que é uma coisa boa. Né? Eu não uso mais esse tipo de entrevista, porque perfeccionista não é qualidade, é defeito. E é um defeito grave, porque é uma pessoa que sempre está cansada, sobrecarregada, está lá feriado, vai limpar a casa, todo mundo vendo televisão e ela lá passando rodo embaixo da cama, lá, e você tendo que sair, 6 horas da manhã, num frio desse, tendo que limpar a casa. Então, são pessoas que são chatas, são pesadas. Na igreja, como que será que isso pode aparecer? Não, o teu louvor não ficou bonito como o meu. Mas, às vezes, ela não fala isso. Às vezes, ela vai criticar. Ai, está muito alto. Criticar por criticar. Não gostei da cor dessa flor, porque essa aqui não combina com essa. Às vezes não vai falar para a irmã Anitta, vai falar para outro, ou vai falar só para ela mesmo. Mas sempre com uma postura crítica. Nunca está bom aquilo que o outro faz. E agora, né, que a gente está com o pastor, como a gente precisa cuidar com isso? Porque é uma outra cabeça, é uma outra mentalidade, outra visão. Então, em vez da gente ter esse comportamento, a gente tem que orar. Primeiro pela gente, né, para abençoar os ministérios. Porque se você começar a criticar, ou seja, o teu ministério do quê? Da criticação? Nem sei se existe essa palavra, né? Mas com certeza não é de Deus esse ministério. E é o ministério que mais destrói o reino de Deus, que é a crítica. Porque percebam que as pessoas que são perfeccionistas, elas não aceitam ajuda, não pedem ajuda, rejeitam qualquer tipo de sugestão, até aceita na hora, mas depois esquece. Então, isso aqui é muito grave. Usa rótulos negativos em si mesmo. É muito comum, brasileiro é debochado mesmo de nascença, né? Eu mesmo, no que peguei o microfone e falei, né? Que vocês fizeram uma péssima troca, né? É normal a gente falar bobeira, rir da própria incapacidade, né? Então, mas aqui é diferente. Aqui é o tempo inteiro a gente se colocando de uma forma negativa. Não no sentido, como o irmão falou ali, da questão da soberba, mas aqui naquela questão assim, eu sou uma porcaria, não sirvo para nada. E mesmo que a pessoa não tenha grandes talentos, só o fato dela ficar falando aquilo, primeiro porque incomoda. E segundo, porque é um sinal mesmo que a pessoa, ela talvez só ouviu. Lembra que a gente falou que a autoestima ela vem por influência? Lá na infância dela, o que será que ela ouviu que ficou gravado ali, que ela não tem valor? E olha só, que vocês sabem que o problema nunca vem sozinho, né? Então, a pessoa, ela cresce, as escolhas dela sempre vão ser negativas. Não é maldição de família. É que o padrão de comportamento dessa família sempre foi negativo. Escolher errado, escolher por impulso. É normal apanhar na família. Então, se eu arrumar um marido que apanha, que vai me bater, também vai ser normal. Porque não tive outro padrão. Então, são coisas que a gente precisa ficar atento. Esse rótulo negativo. Você fala assim, nossa, que bonita a sua roupa, André. Ele vai procurar um buraco lá dentro da calça, lá embaixo, lá para mostrar que está feio. Porque ele nunca vai aceitar um elogio. Eu não sei se vocês já tentaram cumprimentar alguém que faz assim com a mão. Você mal consegue pegar a mão da pessoa. Vai saber como que é a história do toque, do abraço dessa pessoa. Então, cuidado. Naqueles momentos de cumprimentar os irmãos, a gente percebe isso. As pessoas que têm essa dificuldade. Não tente forçar, que vai ser pior.
né? Por isso que eu tenho muito medo dessas palestras de autoajuda, de motivacional, porque essas palestras são perigosas. Que fica lá, você pode, você é capaz, porque você não é capaz naquele momento, então você vai se sentir pior, porque aí você não consegue fazer. Então a gente tem que cuidar bastante com isso. Transfere responsabilidades, mais um sintoma de uma autoestima negativa. Não, mas a culpa é da Adriana. E a gente estava na reunião, né, mas a culpa é dela, ela que é a líder da EBD, a culpa é dela. Então, sempre está jogando a culpa para os outros, sempre transfere responsabilidade. Eu acredito que isso incomoda muito, e às vezes você nem percebe, o tempo inteiro está na defensiva. Não, mas a culpa foi do ônibus. E às vezes é uma coisa boba, perdi o ônibus. Para que jogar a culpa nos outros? Então, às vezes, você se justificar demais, né, já mostra que tem alguma incoerência. Extrema sensibilidade quanto a opiniões alheias. Está vendo que são palavras fortes, extrema. A gente tem que se preocupar com o que os outros pensam, sim, da gente. Mas se você viver só em função disso, imagina que tristeza. Um vai dizer que isso aqui está feio, outro vai dizer que está bonito, um vai dizer que está feio, outro vai dizer que está bonito. Eu vou ficar tira, põe, tira, põe, tira, põe. E não vou agradar ninguém. Então, é óbvio que a gente tem que se preocupar com o que os outros estão falando. Mas a gente não pode viver em função disso. O que Deus está falando de você, sim, você tem que se preocupar. Né? E será que Deus está alegre quando você vai o tempo inteiro se incomodar? Por exemplo, você está com um problema grave, você vai pedir ajuda justamente para alguém que está pior do que você? Né? E aí você escuta aquela pessoa. Existem pessoas que elas são muito sensíveis. Então, se você começar a falar assim, nossa, Madelon, você está amarela. Madelon, você está pálida, daqui a pouco cai. Né? E tem pessoas que são assim. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque você tem que tomar cuidado nessa questão de ser sensível à opinião das outras pessoas, mas o pastor que está na liderança, as pessoas que estão na liderança, cuidar com essa questão de se meter na vida das pessoas, de dizer para as pessoas, faça isso, ou faça aquilo, porque a pedra que está dentro do sapato, só a gente sabe o tamanho da dor. Então, a gente tem que cuidar muito na hora dos palpites aí. Essa transferência de responsabilidade também não pode ser, ao contrário, sempre tentar trazer a responsabilidade para cima de si mesmo, a culpa para cima de si mesmo. Tem um outro item que fala disso também, né? Desculpa. Não, mas tudo bem, mas também faz parte, né? Porque tudo que é exagero, tá? Percebam que todo mundo aqui talvez já começou a se identificar em algum momento ou outro. Para mostrar se você está feio mesmo, é a quantidade ou a situação. Não adianta nada você dizer, Gisele, eu só me identifiquei com um. Aí qual? Foi quando eu dei um soco na cara de uma pessoa da igreja. Não precisa de mais nenhum, né? Então, assim, percebam a situação, mas principalmente a quantidade. Eu tenho uma paciente que assim, ela veio de uma família bastante humilde e, por conta própria, ela foi atrás, buscou ajuda, porque ela falou assim, não é normal ficar mal desse jeito. E quantas pessoas, pelo preconceito e a falta de conhecimento, preferem viver o resto da vida amarguradas ou tristes? Né? Bom. Preocupação excessiva quanto à aparência, desempenho ou status social. Aqui, de novo, aquele exagero, né, da questão da aparência. Será que isso vai acontecer com o crente? Está com o nome sujo, as festas que faz, parece festa de rainha, de rei, sempre com a melhor roupa de marca, mas super endividado. Por quê? Ele acha que se ele mostrar que ele é o cara, mas esse cara não sou eu, né? Não vai dar certo. Ele, com certeza, ele vai ter problemas financeiros, ele vai ter problemas, porque aí, daqui a pouco, começa a ter um nome sujo, as pessoas vão atrás, e vai ficar pior. Aquele exagero em querer ter uma pose de rico. O pior ainda é quando compra coisa falsificada, né? Que aí está pior mesmo, né?
além de querer ser uma coisa que não é, ainda é falsificado. Aí mostra o quanto a necessidade de querer aparecer está feio, né? Falsa alegria. Esse aqui são aquelas pessoas que você até se incomoda, porque sempre estão fazendo ali ironia, fazendo piadinha, são irônicos, né? São às vezes até agressivos, né? Porque o motivo da piada é você. Então, o que ele faz? Ele quer ser o tal alegre, ele quer ser o simpático, e muitas vezes ele vai fazer o contrário. Ele vai afastar as pessoas. Visão do presente como algo ignorado. Vive de sucessos passados ou de sonhos. No meu tempo, quando eu morava em Foz, lá era a igreja. Lá, e é uma tendência natural. A gente sempre valorizar aquilo que eu já tive, né? Então, assim, eu passei por Foz, passei por Moarama e passei agora para Curitiba. Fazem 10 anos que eu estou aqui. Eu acertei quando eu vim para cá. Né? Então, ou quando você vai falar assim, mas no meu tempo era assim, no meu tempo era assado. Na igreja, como é que pode acontecer isso? No meu tempo, quando eu era jovem, o meu ministério era assim, agora nada presta. Ou então, o contrário. Quando a igreja tiver um templo assim, um templo assado, um ministério assim, só sonha. Não planeja, não executa. Na vida pessoal, a pessoa faz milhares de sonhos. Quando eu for estudar, quando eu emagrecer, quando eu não sei o quê, e não começa a agir, não se organiza. E aí, é óbvio, qual vai ser a sensação? Frustração, mágoa, tristeza, e a vida vai ficar muito chata, porque aí você não acontece nada de diferente. A pessoa sempre vai estar ou pensando no passado ou no futuro que não aconteceu. Eu brinco com os alunos, né? Eles já têm a roupa de formatura, eles já têm os convites, já têm o salão fechado, só falta estudar, vir para a faculdade. Só. A mesma coisa aqui. Se a igreja quiser crescer, se quiser ter um templo novo, se quiser que os vizinhos apareçam, vai ter que agir. Antes de agir, vai ter que orar. Antes de orar, vai ter que buscar a Deus sabedoria. Onde está errado, o que tem que ser feito, o que está certo. Porque não é só coisa errada que tem. Coisa certa também tem. Mas se a gente não buscar a Deus o conhecimento, a gente não vai enxergar nada. Nem aquilo de bom e nem aquilo de mal, que muitas vezes a gente tem. Recordar mentalmente de situações passadas, imaginando o que a outra pessoa quis dizer. Esse aqui é o campeão de insônia. Você teve uma discussão, aí você deita lá tentar contar carneirinho, né? Você já está contando no 1199. Aí volta a história de novo na tua cabeça, né? Aí você começa a tentar dizer o que você iria dizer para outra pessoa. E você fica lá, coitado do travesseiro, né? Leva tapa, leva soco. E aí você olha para o travesseiro e briga com o travesseiro. Diz tudo o que gostaria de ter dito para a pessoa e não disse. Ou então fica ali remoendo aquela situação. Esse é um baita sintoma de uma autoestima negativa. Porque a pessoa não consegue falar para as pessoas aquilo que ela sente. Sempre os alunos falam assim, mas a gente não pode falar o que vem na cabeça, mas também não pode engolir. Só que quando chega a esse ponto, é porque já engoliu muita coisa. Ficou quieto quando não era para ter ficado quieto, disse não quando era para ter dito sim e vice-versa. Né? Foi engolindo, foi se omitindo para não ter confusão, foi deixando quieto. E às vezes a outra pessoa está fazendo porque ninguém faz. E aí depois que você vai reclamar, às vezes pode ser tarde demais. A atitude de carregar os outros no ombro, aí vem aquilo que o Brian falou, né? Que é o contrário. Em vez de transferir para os outros, ele pega para ele, pega tudo, porque ele acha que então que as outras pessoas não têm capacidade, só que ele não vai falar isso, né? Ele faz isso num ar de coitado, um ar de que, tadinho, vocês não conseguem mesmo, então eu pego tudo sozinho. Porque tem um pouco de soberba nisso, por mais que se faça no papel de vítima, se faça no papel de coitado, mas se você falar assim para ele, então dá aqui que eu vou ajudar. Não, você não consegue. Ele tira da mão da outra pessoa porque ele está dizendo, você é incompetente. Aí ele pega,
E depois fica, ai, como eu sofro, né? Ai, como eu sou coitado, ninguém me ajuda. Olha, se não sou eu nessa casa, ninguém faz nada. Mas se você tirar isso da pessoa, o que ela vai ser? Quando eu trabalhava na prefeitura, em Campina Grande do Sul, eu trabalhava com coisa bem light, eu só não atendi defunto. O resto era só coisa gravíssima. E a família dava mais trabalho do que o próprio paciente. E, às vezes, o paciente que estava lá com a gente era o melhor da casa. Porque era o único que não aguentou a situação e foi buscar ajuda. Né? Ou pirou mesmo na batatinha porque não aguentou a situação. E, às vezes, a gente percebia que, por exemplo, morria ou sarava, aquela família piorava. Porque a função dela era ter alguém com problema. Então, se era esse que estava com problema, ele sarou, então eu vou implicar com o outro. Ah, vou implicar com o outro. Então, aquelas famílias que sempre estavam atrás de problema. Sempre. Caça problemas, né? Tendência para desenvolver relacionamentos de dependência. O que é isso? Vamos começar lá atrás, né? Namoro complicado, onde a pessoa vira o ar daquela outra pessoa. Né? Você namoro, casamento, onde a pessoa não tem mais vida própria, onde a pessoa deixa de ser ela para viver em função da outra pessoa. Quando eu trabalhava lá, então tinha pessoas que saíam num casamento ruim, entravam num pior, automaticamente, eram escravas de relacionamentos, principalmente isso aqui a gente vê em relacionamento, né? De marido, mulher, namorado, namorada. E não precisa só bater para dizer que é um relacionamento ruim. Pode ser questão de humilhação, de grosseria, né? Você levando grosserias o dia inteiro e mesmo assim você não consegue se libertar daquela pessoa. Então você vê o quê? Aquela pessoa passa a ter uma importância na tua vida muito grande. E o teu amor próprio, zero. Então, às vezes, o que é importante a pessoa identificar? Eu tenho a necessidade, a dependência de alguém. Mas ela não percebe que aquele alguém faz mal para ela e a atitude dela faz mal para ela também. E, às vezes, a pessoa tem saudade, tem a necessidade de uma coisa que não existe, que não tem nada a ver com aquele companheiro dela. E aí ela fica naquele relacionamento ruim, naquele relacionamento onde, mesmo que não apanhe, mas às vezes apanha verbalmente, né, com humilhações, constrangimentos. E olha, pessoal, eu vi uma notícia na Argentina, né, que lá eles publicam mais coisas dessa parte emocional. A violência doméstica entre os cristãos na Argentina é altíssima. E eu não duvido que seja a mesma coisa dentro das igrejas brasileiras. Violência física, violência verbal. O que é uma violência verbal? Né? Você humilhar a pessoa, você xingar a pessoa, você ignorar a pessoa, você escraviza a outra pessoa. Porque aí ela fica fazendo de tudo para te agradar, fazendo de tudo para ser o teu escravo. Né? E isso é muito triste, tanto para a pessoa que comete isso, quanto para a pessoa que sofre. Aí as crianças aprendem isso e vira esse ciclo. Né? Incapacidade de aceitar elogios. Então, ela tem a falsa modéstia, mas também tem a questão dela achar que ela é incapaz mesmo, que aquilo que ela fez é muito insignificante. Alguém tem alguma pergunta? Como que funciona, então, o ciclo dessa autoestima baixa? Eu recebo um feedback negativo, eu vou fazer, então, uma avaliação depreciativa, né? Então, eu não tenho valor, eu sou uma porcaria, não sirvo para nada, e vão ter comportamentos negativos. Como que isso acontece na vida do cristão? Por quê? Ele nega que existem comportamentos. Prestem atenção nos comportamentos. Não no que você fala, nos teus comportamentos. Não dizem que os comportamentos eles valem mais do que 1000 palavras? Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Teve uma época aqui na igreja, né, que a gente estava falando que, se for evangelizar, possível não fale, né? Justamente porque tem que estar na nossa vida. Como é que está o teu equilíbrio? Equilíbrio significa que você vai ter tristeza, que você vai ter alegria, que você pode passar por momentos desse jeito. Não significa não ter. Eu percebo que, às vezes, as pessoas elas negam a possibilidade de ter essas dificuldades. Até aceitam. Não, o crente pode ter isso. O crente da outra igreja, o crente da esquina, menos eu e a minha família. Né?
E aí fica mais difícil para ajudar. Será que pastor, psicólogo, crente pode ter isso? Claro que pode. Todas as profissões que lidam com pessoas são as campeãs, no primeiro lugar, em adoecimento emocional. Porque se a gente está lidando com o problema dos outros, se a gente não souber lidar com os nossos, e se a gente está com um problema, não tem como fazer por exemplo, o dentista tirar lá a cárie do dente dele, ele também vai buscar ajuda. Só que é óbvio, né? Na parte emocional, você percebe que tem alguma coisa errada, algumas coisas você consegue sozinho, outras não. Tá? Já a autoestima equilibrada, você recebe o feedback positivo, você faz uma avaliação positiva e os teus comportamentos são assertivos. Assertivo quer dizer o quê? Adequado. Esse feedback positivo significa até receber críticas, mas você conseguir identificar que muitas vezes aquela pessoa que está com problema não é você. Você conseguir separar o que é meu e o que é teu. Porque, às vezes, a pessoa é desequilibrada e ela te xinga, ela te humilha, mas você consegue perceber, é ela que está com problema, não sou eu. Não sei se alguém aqui já foi assaltado ou alguma coisa assim, mas você fica lembrando depois, o cara que é má pinta, né? E te xinga e você fica lembrando daquilo que ele te xingou. É mais ou menos assim que acontece. É a outra pessoa que é ruim, mas ela joga para você. E se você não tiver equilíbrio em perceber que não é você, é claro que a gente vai ficar chateado. Mas é importante identificar que muitos dos traumas que a gente tem não são nossos, são dos outros. Por isso que, às vezes, a gente... o campeão de mágoa, de receber mágoa, é pai e mãe. Porque eles estão na posição de criação da gente. E eles erram muito, mas eles acertam muito. Foi feita uma pesquisa, né, de quem você mais tem mágoa. O campeão foi pai e mãe. Mas aí, na outra pesquisa, quem você mais ama? Quem que estava na lista? Pai e mãe. Né? Então, o que é importante é você entender, por mais que você se converteu, se você não prestar atenção nos seus comportamentos, você vai magoar muita gente. Há muitos anos atrás, no que eu me formei, eu conversei com um pastor, me pediu ajuda, que tinha um caso num determinado lugar que tinha ocorrido um estupro há muitos anos e a família abafou o caso, se converteram, mas abafaram, colocaram uma pedra e nunca tocaram nesse assunto. E a filha era muito rebelde, a filha era muito agressiva, a filha era a ovelha negra, só que a filha que tinha sido estuprada pelo pai. E aí o pai era diácono, o pai era isso, o pai era aquilo, só que o que acontece? Não, mas você tem que perdoar teu pai, você tem que perdoar. É óbvio. Só que não foi você, né, que aconteceu. Então é muito fácil a gente vir com um discurso bonito, dizendo perdoe, porque é o que Deus quer. Mas sem limpar a roupa, não vai dar certo. Colocar a palavra perdão em cima de algo que não foi limpo, não vai dar certo. Para a gente aceitar Jesus, a gente não precisa reconhecer. Não pedir perdão, não se colocar diante de Deus. Então, por que numa situação dessa? Então, foi bem grave mesmo, porque daí aquilo foi escondido durante tantos anos, nunca foi buscado ajuda, porque era pequena, porque criança não lembra. Essas histórias que não são verdades. Criança lembra, criança interpreta diferente e estraga para o resto da vida. Você aprende a lidar com a situação, mas muda. Um exemplo que não tem nada a ver aqui, o André, né? O que vai acontecer? O fato dele estar agora com uma perna nova, agora está sem ela. Mas o que acontece? Ele vai olhar e vai mudar a situação do que aconteceu? Não, mas ele vai ter que aprender a lidar com essa nova situação. Nunca mais ele vai ter a perna dele de volta. Mas vai adiantar ele ficar se lamentando? Não. Ele vai ter que buscar novas alternativas para viver, mas não é tão fácil assim. O que me incomoda é que, às vezes, o crente acha que, então, levantou a mão, todos os problemas acabaram. Então, não é bem assim. Empatia. Identificar o estado emocional dos outros. Isso aqui, dentro do meio cristão, é super importante. Identificar
como a outra pessoa está, compreender o ponto de vista da outra pessoa, perceber quem ela é, identificar pela expressão verbal, expressão facial, como ela está, que jeito ela está. Às vezes você não respeita isso, fica perguntando, o que você tem? O que você tem? O que você tem? Às vezes a pessoa está chateada. Se ela quisesse falar, ela tinha falado. Pergunta uma vez só, mas não precisa mais do que isso. Se ela confiar em você, ela vai falar. Né? Identificar, perceber, você ajudar a outra pessoa sem você se perder no meio da história. Né? As pessoas perguntam assim, vocês não ficam mal ouvindo só tristeza? Claro que a gente fica chateado. Mas não vai chegar ao ponto do paciente sair e buscar um copo d'água para eu parar de chorar. Não pode acontecer isso. Mas de ficar chateado, de ficar triste, sim. Pastor, faltam alguns itens. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pode ser? Tá? Então, deixa eu só terminar a empatia aqui. Nós dividimos a palestra dela, que eu acho muito importante, eu penso que é muito fundamental para a nossa igreja, para mim está sendo muito bom. Dividimos em duas etapas. Tem a prova. Deus, se permitir, Gisele, não vou poder faltar domingo que vem. Nós vamos continuar domingo que vem a segunda parte. Tá? Então a irmã pode concluir, daí nós damos prosseguimento. Que bom, ninguém vai poder faltar domingo que vem também, né? Então, para encerrar essa parte aqui, né, a empatia é você se colocar no lugar do outro, mas antes de se colocar, identificar a necessidade das pessoas. Como isso é difícil. É uma das coisas que eu fico bem feliz, que tem uma irmã aqui na igreja, que quando é coisa boa, a gente pode citar o nome, que é a Adriana. Né? A Adriana, né, ela sempre identifica a minha necessidade, e outros irmãos aqui, vários, identificaram a minha necessidade. Qual é? Vocês sabem? É carona. Né? E com o nenê é complicado, né? Hoje está tranquilo, que eu não trouxe ela, né? Mas quantas vezes? Né? Quando eu fiquei um tempo fora, não sei se vocês chegaram a sentir a minha falta, né? Porque a nenê era muito pequena para vir de ônibus, eu não moro longe, mas é muito fora de mão. Então, o que acontece? É você identificar, a pessoa não ficar precisando pedir. Não é oferecer esmola para outra pessoa, para que a outra pessoa se sinta mal, constrangida. Olha, eu vou te dar isso aqui porque eu sei que você está precisando, porque você está na miséria. Você acaba com a pessoa. Né? Porque as pessoas têm amor próprio, as pessoas têm direito a ter um pouquinho de vergonha. Né? Então, quantas vezes aqui, olha, amar o próximo como a ti mesmo. De onde que é isso? E quem que falou isso? E como que você vai amar o outro se você não se ama? Mas você tem que se amar. Mas se ele foi criado num lugar onde só tinha pancada, onde só tinha humilhação, onde só tinha rejeição, como é que ele vai se amar? Ele aceitou a Jesus, ele melhorou 90% a vida dele, mas a vida terrena dele, não. E às vezes é bem esses 10%, 1% que falta, que acaba atrapalhando melhor a vida dele cristã e o convívio dele. Qual que é a fama do curitibano? Eu vou apanhar aqui. Qual que é? Fechado. Né? E, realmente, aqui em Curitiba, algumas igrejas que eu passei fazem jus a essa fama. E aqui foi diferente, tá? Então, é claro, senão eu vou apanhar, né? Então, o que acontece? Nós não podemos, como crentes, não podemos ter esse comportamento, mas nem como curitibano. E agora eu tenho uma curitiboquinha em casa, né? Não podemos ter esse comportamento de frieza com as pessoas, e não identificar que tem um visitante, não identificar que tem uma pessoa no frio lá fora, não identificar que aquela pessoa precisa, às vezes, de uma cesta básica. Preste atenção, não seja tão desligado, porque às vezes a pessoa é desligada. Né? Ser empático não é ser simpático. A simpatia está relacionada a ajudar o seu próximo, e a empatia, a compreensão. Simpatia, você só vai ajudar de quem você gosta. Ah, eu fui com a tua cara. E a empatia é você compreender a pessoa, compreender a linha de raciocínio, mesmo não concordando com ela. Mas você vai ajudar ela do mesmo jeito, vai oferecer ajuda, você não vai fazer sem se ela não quiser. Então, para encerrar,
eu peço a Deus que nos oriente, né? Como ajudar o próximo, como identificar a necessidade dos outros, para que possamos ser realmente luz, para que possamos ter um autoconhecimento saudável, equilibrado, porque sem isso abre porta para várias dificuldades. Amém? Cadê o pastor? Ah, tá.